Bom dia, boa tarde, oitavos anos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana 3 do PET 5, né, ele traz aí pra gente medidas de capacidade e medidas de volume, né? Por que que as duas medidas estão juntas? Porque nós vamos ver, né, durante a explicação, que existe uma relação entre as medidas de capacidade e a medida de volume, tá? Então, vou explicar aqui para vocês, né, sobre as medidas de capacidade. As medidas de capacidade, elas são usadas para medir, né, o volume de líquidos, de gases, né, de qualquer recipiente, certo? E das medidas de capacidade, então, a unidade principal é o litro, né? Nós temos, então, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Sendo que cada unidade aqui, né, ela é 10 vezes maior ou menor que a outra unidade. Então, se nós passamos de uma unidade maior para a unidade menor, nós vamos utilizar da multiplicação. Medidas de capacidade, medidas de massa e medidas de comprimento, a variação é a mesma. Nós trabalhamos de 10 em 10, né? Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem direitinho, né? Se eu quero ir de quilolitro para hectolitro, eu multiplico por 10. De hectolitro para decalitro, por 10. De decalitro para litro, por 10. E assim até chegar mililitro. E quando nós passamos de uma unidade menor para a unidade maior, nós utilizamos da divisão. E é divisão por 10. Então, por exemplo, se eu quero ir de mililitro para centilitro, eu divido por 10. Se eu quero ir de mililitro para litro, eu vou dividir por 1000, porque eu vou caminhar aqui 3 casas, né? Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar exatamente 1000. Então, de mililitro para litro, imediatamente eu posso dividir por 1000. Como de litro para mililitro, eu multiplico por 1000, né? Então, eu coloquei aqui 4 exemplos para vocês entenderem direitinho, ó. 32 decalitros. Se eu quero passar para litro, de decalitro para litro, eu estou passando de uma unidade maior para menor. Então, eu vou utilizar da multiplicação por 10. Então, multiplicação aqui por 10, eu não tenho vírgula, eu repito 32 e acrescento um zero. 285 litros para mililitro. Conforme eu já havia dito, de litro para mililitro, né? Eu vou caminhar 3 casas, portanto, eu multiplico direto por 1000. Como não tem vírgula aqui, eu vou repetir o 285 acrescido de 3 zeros. 285 mil mililitros. E 72 mil mililitros eu quero passar para litro. Então, de mililitro para litro, eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior, né? Eu vou voltar aqui 3 casas. Então, é o mesmo que eu dividi por 1000. Aqui, 72 mil, né? É um número inteiro, nós cortamos o zero. Então, 72 mililitros são 72 litros. 125 centilitro, eu quero passar para litro. De centilitro para litro, né? Eu vou voltar 2 casas. Então, é o mesmo que eu dividi por 100. Então, aqui eu vou contar
não tem vírgula, para que eu possa andar com a vírgula, eu vou contar 2 casas e vai nascer ali uma vírgula, 1,25 litros. Então, aqui nos exemplos, eu só trabalhei, né, com números inteiros, mas quando a gente trabalha com o número decimal, é só nós movimentarmos a vírgula, né? Se eu estou multiplicando, né, passando de uma unidade maior para menor, eu vou caminhar com a vírgula para a direita. Se eu estou passando de uma unidade menor para maior, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda, tá? Então, gente, a transformação das medidas de capacidade é semelhante às medidas de comprimento e às medidas de massa que nós já trabalhamos com ela, né? Vocês já tiveram essa explicação. Agora, nas medidas de volume. O que é o volume? O volume é aquele espaço, né, ocupado por um sólido, né, geométrico. E esse sólido, então, né, normalmente a gente trabalha muito com o cubo, né, e com o paralelepípedo retângulo ou o bloco retangular. Então, o volume vai ser exatamente aquele espaço que existe nesse sólido geométrico, né? E as medidas de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. A unidade principal aqui, ó, que ela está envolvida, é o metro cúbico, tá? E nós temos, né, as unidades maiores que o metro cúbico, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E as unidades menores que o metro cúbico, que é o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E nas unidades de volume, a variação, né, acontece de 1000 em 1000. Então, se eu tenho que passar de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicar por 1000, né? Se eu vou passar da menor para a maior, eu divido por 1000. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem. 3,5 metros cúbicos e eu quero passar para decímetro cúbico. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu estou caminhando uma casa. Só que esta casa, a variação dela é de 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000. Como aqui é um número decimal, eu vou caminhar com a vírgula. A vírgula anda uma casa, né? Como depois do 5 não existe algarismo nenhum, ela cai e eu acrescento 2 zeros. Então, 3,5 metros cúbicos é o mesmo que 3.500 decímetros cúbicos. Outro exemplo, 1.250 decímetros cúbicos para metro cúbico. De decímetro cúbico para metro cúbico, eu estou voltando uma casa. Então, significa que eu vou dividir por 1000. Aqui não tem vírgula, então eu vou contar 3 algarismos e pôr a vírgula. Vai ficar 1,250 ou 1,25 metros cúbicos. 16 metros cúbicos para centímetro cúbico. Então, de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou passar de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, aqui são 2 casas. Se são 2 casas, significa que eu vou multiplicar isso por 1.000.000, porque 1000 vezes 1000, eu vou ter exatamente 1.000.000. Então, aqui, como é um número inteiro, né, eu repito 16 acrescido de 6 zeros. Então, 16 metros cúbicos
é o mesmo que 16 milhões de centímetros cúbicos, ok? Agora, 40 milímetros cúbicos, eu quero passar para centímetro cúbico. Então, de milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu estou voltando, né? Saindo de uma menor para uma maior. Então, eu divido por 1000. Eu vou dividir 40 por 1000. Não tem vírgula. Então, eu vou contar as casas para colocar a vírgula. Ó. 1, 2. Acrescento completo com 0 para completar a terceira casa e o 0, vírgula. Então, 40 milímetros cúbicos é o mesmo que 0,040 ou 0,04 centímetros cúbicos. Então, aqui temos que prestar bastante atenção, porque nós trabalhamos com números maiores ou números menores, devido à variação ser de 1000 em 1000, certo? Agora, eu vou explicar para vocês a relação da medida de capacidade com a medida de volume, que nós usamos demais em situações problemas. Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, veja só, se você tem 15 mil litros, você tem 15 mil decímetros cúbicos. Se você tem 17 decímetros cúbicos, você tem 17 litros. Essas duas unidades, né, medida de capacidade e a medida de volume aqui, elas são iguais, certo? Agora, outra relação, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu tenho 13 metros cúbicos, eu vou ter 13.000 litros. Se eu tenho aqui 149 metros cúbicos, eu vou ter 149.000 litros, tá? Porque o litro que é igual ao decímetro cúbico. Então, se eu vou passar de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico sempre por 1000. Então, toda vez que nós tivermos algum volume em metro cúbico e pedimos para dar, por exemplo, o volume de uma piscina, ela está em metro cúbico, né? E eu quero saber a capacidade daquela piscina em litros, é só multiplicar por 1000. A mesma coisa acontece, né? Uma caixa d'água. Eu tenho volume, né? O espaço que aquela caixa d'água ocupa vai estar em metro cúbico. Se eu quero saber quantos litros, né, aquela caixa d'água comporta, eu multiplico por 1000. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, se eu tenho uma capacidade, né, de 12 mililitros, 12 mililitros é o mesmo que 12 centímetros cúbicos. Se eu tenho, por exemplo, um volume, né, que está em centímetro cúbico, né, 20 centímetros cúbicos, é o mesmo que 20 mililitros. Então, essa relação aqui, ela é muito importante, tá, gente? Então, por isso, né, a necessidade de vocês memorizarem essas 3 relações. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico, né? 1 metro cúbico igual a 1000 litros e 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. E dos volumes, né, que nós vamos trabalhar aí, né, nós utilizamos muito o volume do cubo, né, que o cubo ele tem as 3 arestas, né, iguais,
Então, a gente multiplica aresta vezes aresta vezes aresta, significa que o comprimento, a largura e a altura do cubo são iguais, né? Que é o mesmo que aresta elevado ao cubo, né? A gente pode ter, por exemplo, um recipiente, né, no formato, por exemplo, de um cubo. Então, nós sabemos que as 3 dimensões ali do cubo, né, que nós chamamos ali de aresta, elas vão ser iguais. Se eu tenho um cubo de 5 metros de aresta, qual é o volume dele? É 5 elevado ao cubo, que é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5, que são 125 metros cúbicos, certo? Tem um outro recipiente que tem a forma, por exemplo, de um bloco retangular, né? Bloco retangular tem a semelhança de uma caixa de sapato, uma caixa de camisa, uma caixa de bombom, né? Uma caixa de leite. Então, ali nós vamos ter o comprimento, a largura e a altura. Se nós queremos saber o volume, né, dessa caixa, que é um bloco retangular, nós multiplicamos o comprimento pela largura e pela altura, né? A altura, às vezes, dependendo da situação, problema, ela também é chamada de profundidade, né? Que nós podemos usar para uma caixa d'água, para uma piscina, para um tanque, né? Então, ele vai ter exatamente o comprimento, né? Ele vai ter a largura e ele vai ter a altura ou a profundidade, certo? Então, as nossas atividades do PET dessa semana 3 se resume em situações, problemas, trabalhando com essas unidades de medida, ok? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho a explicação e eu estou enviando um resumo através de fotos para vocês copiarem aí no caderno e terem como fonte de consulta para que vocês possam, então, fazerem as atividades aí propostas pelo PET, ok, gente?